Jornal 120 Minutos. Segunda edição. Games ambientados no Oriente Médio para ensinar geografia e história, ou um jogo onde você controla a construção de uma cidade para entender o conceito de desenvolvimento sustentável. Isso é bacana. Esses são alguns dos exemplos de jogos citados no Games for Change, que ocorreu em São Paulo. No evento, professores avaliaram o uso de games nas salas de aula. Então, tem professores que já utilizam isso. Alguns para dar aula de inglês, por exemplo, eles lançam mão do videogame, usam jogos de dança, de aventura, e as crianças, e eles vão ensinando as crianças em inglês, então as crianças acabam tentando entender. Então, aquilo facilita a vida do professor, né? Agora, será que em todas as aulas é bacana usar o game para estimular a educação? Porque a gente sabe que as crianças são muito ágeis hoje e o game tem muito a ver com isso, né? Mas até que ponto ou em que momentos? Para falar um pouco mais sobre o assunto, o Luca Rischbitter, ele que é palestrante do Games for Change. Oi, Luca, tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, acho que agora já boa noite, embora tenhamos um sol maravilhoso aqui em São José dos Campos. Tem sol. Agora, Luca, a gente sabe que o game, ele é tanto queridinho quanto, às vezes, criticado, né? Mas aí depende muito do ponto de vista, né? Para uso pedagógico, qual é a avaliação do uso de games em sala de aula? Vou tentar falar de um jeito mais simples. Assim, na verdade, é muito importante que a criança jogue. A criança que joga aprende mais que a criança que só tem aula. No fundo, seria o certo. Se você pegar a qualificação de adultos hoje em dia, mesmo antes do videogame, as empresas usavam RPG e jogos de simulação. Então, a criança que interage com jogos, mesmo os jogos que não são de caráter educativo, está aprendendo muita coisa sim. O que é errado é passar isso o tempo todo, o dia inteiro, mas é um problema mais da família que não enquadra do que de uma criança que tem acesso a essa nova forma de brincadeira. Já o uso mais especificamente para matérias, você mesmo estava falando aí, né, esses jogos simuladores tipo SimCity ou jogos que tem geografia. Veja, a criança interage com a mídia. Quem está ouvindo a tua rádio agora, uma criança que é santista ou não é santista, ouviu falar de Neymar, de Santos, de Japão. Então, quando a gente cresceu, nós que crescemos com televisão e rádio, já aprendemos muito só por interagir com essas mídias. Porque você fica curioso, onde é o Japão? Um professor com uma notícia como essa do Santos pode dar uma aula de geografia 3 meses, que fala do Japão, do tsunami. Então, qualquer videogame também é um meio riquíssimo de interação. Então, assim, lógico que qualquer professor de qualquer matéria vai encontrar software e game adequado. Mas a cultura dos videogames é uma novidade no mundo. E a gente, família, escola, tem que parar de lutar contra e começar a entender tudo que existe de positivo nas nossas crianças estarem interagindo com essas tecnologias que estimulam a inteligência, estimulam a agilidade, estimulam a memória, estimulam a atenção, só que são formas diferentes. Então é muito útil sim e faz parte da nossa cultura. Talvez a gente tenha que parar de negar isso e tentar entender formas de usar nas escolas. Talvez um problema aí possa ser a falta de habilidade de próprios professores. Isso é tudo muito novo, né? Então tem muitos professores que provavelmente não consigam ainda fazer essa ponte, usar de uma forma interessante, né? Eu acho que tem uma coisa assim, sabe, que é muito parecido com a ideia de tirar a arma de brinquedo da criança da educação infantil. É verdade. Sabe que existe uma pesquisa muito séria feita nos anos 90 com meninos de rua. Tipo, os nossos meninos de rua aí, 30 meninos de rua, delinquentes, sem família, vítimas. Pegaram 15 e deixaram numa instituição. Os 30 estavam na mesma instituição. 15 ficaram levando a mesma vida. E os outros 15 só teve uma diferença, eles puderam jogar videogames, não eram nem educativos, violentos, com tiro, aqueles videogames que nos chocam, que são gráficos. O resultado da pesquisa, as 15 crianças que puderam brincar de videogame, mesmo com violência, tiveram uma redução enorme nos comportamentos violentos reais no mundo. Olha que interessante, mesmo usando um videogame violento. Mesmo não. Por que usaram? Porque brincar de faz de conta não é a mesma coisa. Matar de faz de conta não é grave. Exato. O revólver de brinquedo não é problema. O problema é o mundo mais violento em volta. Mas quanto mais violento fica o mundo, mais as crianças precisam brincar. E aí, de setembro, que as crianças brincavam em qualquer escola do mundo, as criancinhas empilharam torre e brincaram de destruir com avião de brinquedo.
Sim. Porque elas estão expostas a mais violência. Então, brincar, o faz de conta, o violento, a violência de brincadeira, ela é necessária num cardápio, assim, é uma vitamina para a criança também. Então não é a criança que só joga disso é grave, mas não é grave se a criança brincar de faz de conta com violência e o adolescente jogar videogame. Agora, uma coisa interessante também, e que reforça essa tese de que as crianças podem aprender por meio de videogame em sala de aula, que os professores podem lançar mão disso, é de que existem muitas empresas que já colocam esse tipo de pergunta na hora de fazer seleção de candidatos, né? Eles já utilizam o videogame até para ver a rapidez, o raciocínio, a agilidade. Então, mesmo as empresas já estão usando esse tipo de ferramenta, né? A escola avalia do jeito... A gente faz escola como fazia em 1800. Escola não deve ser mais só um lugar para dar aula. Eu acho que é para jogar. Então, a tua pergunta inicial, que era como usar nas matérias, tudo bem, mas será que nós estamos no século XXI? Será que uma escola... Tem uma escola em Recife, que era a pior escola pública da cidade. Um sujeito chamado Silvio Meira, que é importante, escreve na Folha, transformou essa escola numa fábrica de videogames. Os alunos bolam videogame lá dentro. E isso é legal também. Então, tá vendo? Em vez de você combater, você pode... Então, acho que tem que buscar... O brasileiro é criativo, e a gente tem que ter mais coragem de inovar na escola. Inovar é trazer o jogo para dentro. Eu acho que quando o tempo passa, os professores vão ficando mais jovens, você vai ter professores que jogaram videogame também. Ah, sim, com certeza. E esses não vão ter o medo que eu tenho do videogame, por exemplo. Eu faço jogo educativo. E também é muito importante uma frase de um psicólogo, não sei se você quer encerrar, que dizia assim: todos os jogos são educativos, menos os jogos educativos. É verdade, não, é sensacional essa frase. Porque as crianças tinham que estar jogando bola de gude, estátua, sabe, esses jogos do folclore, porque é aí que está a riqueza de relacionamento, aprender regra, convívio com os outros, linguagem rica. Então acho que a gente sim o videogame, mas também tudo que é riqueza folclórica que está sumindo com quando a cidade... É o que a gente brincava, né? A gente brincava muito. A gente brincava e faz... Você vê quando você pega essas crianças que cresceram em apartamentos, sem muito vizinho, sem brincar, a falta que faz justamente esse jogo. Então muitas vezes então é melhor jogar de videogame do que não jogar nada, mas um jogo tradicional que é em grupo, folclore, acho que isso a gente tinha que estar obrigando as escolas a fazer também. Jogar os jogos que você jogava, que as nossas avós jogavam, que tem uma riqueza cultural imensa aí. E por que não também, né, aceitar que as coisas mudaram um pouquinho? Uma coisa que eu faço muito no portal que eu trabalho, que é o Grupo Positivo, assim, o portal educacional, a gente envolve os alunos de 7ª série, 8º ano, em pesquisar jogos folclóricos e filmar com os seus celulares para ensinar para as criancinhas a fazerem. Então, sabe, daí você resgata a coisa, usa a tecnologia, que fica a escola mais engraçada também, e passa para as crianças uma coisa que elas não estão mais aprendendo em casa, ou na rua, como era no tempo, há 50 anos atrás, 30 anos atrás. Tá ótimo, eu agradeço bastante a avaliação do Luca Rischbitter, ele que é palestrante do Games for Change, avaliando então essa forma, esse novo formato, né, de usar o videogame, para auxiliar no ensino, né, nas escolas, o ensino pedagógico por meio de videogame. Obrigada, viu, Luca? Um abraço. Boa noite para todo mundo. Tchau.